Neemias capítulo 2, a partir do versículo 1. Acompanhe comigo. Vou ler um trechinho e em seguida vocês sentam, eu continuo aqui e vamos entrar naquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Neemias recebe permissão para ir a Jerusalém, é o título deste capítulo, segundo a minha Bíblia, que está na versão NVI. No mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou: por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente, deve estar profundamente angustiado. Pode se assentar. Como eu falei, há 2 minutos atrás tinha 18 minutos e alguma coisa, agora já tenho 16. Então, até onde Deus permitir, eu irei. E eu quero ler um pouquinho mais desse capítulo de Neemias com vocês e depois contextualizar dentro dessa passagem histórica. Obrigado Israel, obrigado Tom, João, obrigado Carol, Hugo, obrigado, Deus abençoe. Primeira coisa, preste atenção, no mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que estás triste? Por que estás triste? Não parece que está doente? Seu semblante está descaído. Primeiro ponto nesta mensagem. O mundo nos ensina nós nunca deixarmos transparecer os nossos sentimentos e sempre vivermos uma vida em que as aparências devem dar o tom do nosso ser, da nossa vida, de como nós estamos. E uma das coisas que o mundo tenta empurrar a goela abaixo, o sistema do mundo tenta empurrar a goela abaixo para nós, são determinados paradigmas e determinados modelos que ele traz como um modelo ideal de vida ou de estilo de vida ou de regras que nós devemos seguir, que, se aplicadas, sempre darão certo e servirão para nos trazer algum tipo de benefício ou algum tipo de proteção. Isso chama-se extremismo e radicalismo. E aqui nós vamos começar a quebrar isso através da palavra do Senhor. Inclusive existe um ditado no mundo que diz que quanto mais a gente abaixa a cabeça, mais o bumbum aparece, né? Que a gente não deve abaixar a cabeça, que a gente não deve se transparecer entristecido, porque isso vai transparecer fraqueza, vai transparecer algum tipo de suscetibilidade, de vulnerabilidade, né? E que isso não é bom, porque se assim a gente demonstrar, as pessoas que interagirem conosco, de alguma maneira, vão tirar proveito da gente, né? E vão se sobrepor e subjugar a nossa posição. Mas olha o que a Bíblia nos ensina nessa história aqui. E a primeira coisa que eu quero que você preste atenção nessa noite é isso. Cuidado com os paradigmas e extremismos. De fato, às vezes um posicionamento pela fé, como foi o caso, por exemplo, da mulher sunamita, que estava com o filho morto na cama e saiu em busca do profeta, e no caminho era inquirida pelas pessoas que perguntavam para ela como é que estavam as coisas, ela falava: está tudo bem? De fato, muitas vezes sim, um posicionamento pautado por uma percepção de fé, traz-nos a realidade, aquilo que a gente tem por dentro como percepção e como convicção, mas que ainda, de fato, não está estabelecido no natural.
Então, com isso, eu quero te dizer que, segundo essa história de Neemias aqui, que é bastante interessante e rica em detalhes para nos trazer muitos ensinamentos, para cada etapa ou para cada desafio de nossas vidas, há uma estratégia dada por Deus, como graça e favor para as nossas vidas, para que nós possamos enfrentá-las, para que possamos confrontá-las, para que possamos vencê-las, e para que possamos, após vencê-las, sairmos edificados, maiores e melhores, porque é assim que é a nossa jornada aqui na terra como filhos de Deus. Este é o propósito. Agora, não queira colocar Deus numa caixinha e achar que sempre vai ser do mesmo jeito, da mesma maneira, que para cada situação, sempre vai existir uma fórmula mágica e vai ser assim. Não, Deus não é assim. E esta passagem aqui vem justamente contrapondo isso que o mundo muitas vezes tenta colocar a goela abaixo das pessoas acerca dessa questão de aparência. Aqui está um ensinamento que traz um equilíbrio aos extremismos e paradigmas radicais que o mundo tenta nos empurrar goela abaixo. Aqui a história nos mostra que a transparência da verdade de nossos sentimentos frente a algumas adversidades que possamos estar passando e desafios, às vezes libera acessos a soluções. Pode ser uma estratégia. Ele não conseguiu conter e estar diante do rei com uma aparência de feliz, porque ele estava abatido, ele estava triste, entristecido. E ele não vestiu a capa de ator, ele não conseguiu vestir a capa de ator e fingir o sentimento dele diante do rei. E isto liberou acesso à solução que ele precisava. Para cada situação, para cada desafio, uma solução, uma provisão da parte de Deus. Porque o seu rosto parece tão triste se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Aí a Bíblia diz que com muito medo, ele, Neemias, disse ao rei, que viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? E aí, diz assim, o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Acesso liberado. A transparência da verdade, daquilo que ele estava passando, daquilo que ele estava sentindo, liberou o acesso, a solução e a provisão que ele precisava, sem ele nem pedir. Ele não pediu nada. O rei perguntou, o que você precisa para resolver essa parada? O que você precisa? Então ele diz assim, então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Ele estava diante do rei, você acha que ele teve tempo de parar, ajoelhar, jejuar, orar, se consagrar? Não. Ele orou. Depois eu volto. Não. Na hora ele se conectou a Deus. E aí? Há uma assistência, há uma solução, há uma graça disponível. Segunda coisa, sempre orar antes. Na oração vem a estratégia. Ainda que seja, e aí, Senhor, o que eu faço agora? O que eu pergunto agora? O que eu falo agora? Não tem problema. Na instantaneidade também, o Espírito opera. Não limites, Deus. Na instantaneidade, o Espírito opera e te dá o tom daquilo que você tem que fazer. Se você tem que calar, você tem que falar, você tem que perguntar o que você tem que falar, como você tem que falar. Fique tranquilo, mas se conecte. Não faça no impulso. Ore antes, não depois. Ainda que seja assim, Senhor, e agora? Eu falei para você, estava aqui, falei, Senhor, se possível for, não deixa nem pregar. Toca o culto com os meninos tocando, que isso aqui está tão bom, essa presença está tão boa. Porque o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, o Senhor faz tudo, em todo tempo, pode todas as coisas. Não
um solo de bateria aqui, o Senhor libertou, curou, trouxe provisão. Você pode não ter percebido, mas eu vi. Nos batuques da bateria aqui, o Senhor operou. Aí, resposta do Neemias: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando preso, acho que o Neemias nem sabia o que ele estava pedindo. Com certeza, ele não tinha ideia do que ele estava pedindo, não. Ele foi impelido pelo Espírito. Ele estava triste com a cidade destruída. Aí pensa, ele vai, deixa eu ir lá para reconstruir a cidade. Então o rei, estando presente à rainha, sentado ao seu lado, perguntou-me, olha que coisa linda, rainha do lado, né? Dá um detalhe aqui, mas vamos passar deixa isso para a próxima. Quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Aqui adiante veremos da oração que ele fez, a oração que gerou a estratégia. A oração gerou a estratégia, e a estratégia, da estratégia virá o planejamento. Então, ele orou, da oração veio a estratégia, para ele pedir para o rei o que ele queria, e da estratégia veio o planejamento. Vamos continuar. Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei, se for do seu agrado, rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores de Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá, e também uma carta para que Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira, para que as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, bondade e misericórdia, boa compreensão e favor diante de Deus e dos homens. Favor de Deus e dos homens na terra. Palavra no coração, guardou a palavra no coração, teve uma ação correspondente, orou antes. Da oração veio a estratégia, da estratégia veio o planejamento. E aí, diz que com isso, fui aos governadores de Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. E olha que interessante, aí vem o seguinte, acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Então, do planejamento que surgiu como consequência da oração que trouxe a estratégia, também veio o mais de Deus, o extra de Deus. Aquilo que ele nem tinha pedido. Não, você leva as cartas, leva isso também, é o seguinte, eu vou mandar uma escolta para você não ir sozinho também, porque é perigoso o negócio. Sambalate, o Oronita e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Perceba, eles não sabiam, Sambalate e Tobias, eles não sabiam do plano de Neemias, mas estavam de olho na movimentação. Começaram a ver a movimentação ocorrendo, daquilo que foi planejado. E quando começou a movimentação, também começou a oposição. Vai pegando aí. Quando começou a movimentação, começou a oposição. Jesus, não vai dar tempo. Você que sabe. Vamos lá. Cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração. Se liga. Que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montando. Ele não havia contado a ninguém. Estratégia. Falei que ele não havia contado, mas já começou a oposição. Sambalate e Tobias já se irritaram, porque viram a movimentação. Eles não sabiam o que ele ia fazer ainda, mas eles viam que tinha uma movimentação numa cidade que estava destruída e assolada.
Começou uma movimentação estranha aqui, da obra que nós fizemos. Opa, tem alguém mexendo na destruição aqui que nós operamos. Mas você está falando de Sanbalat e Tobias? Não, estou falando do cão que operou através da vida deles, que é o mesmo. Plano de ação e mais estratégias. Ele não queria cercar e enxergar o todo antes de começar. Ponto número 1, aqui. O Senhor vai falar com você. Não queira checar e enxergar o todo sem nem antes você começar. O Senhor muitas vezes não vai te mostrar o todo, o plano completo, porque até se Ele mostrar para você, você já não sai nem do lugar. Muitas vezes Ele vai te dar um vislumbre, vai te dar uma estratégia, vai te dar um impulso, vai te mostrar um planejamento e um plano de ação para que você faça, mas com certeza você não conseguirá ver todas as variáveis que vão cercar o percurso que você vai percorrer, que vão acontecer no percurso que você vai recorrer. Mas não se preocupe, para cada etapa, nós já fomos instruídos e ensinados. Nossa vida é cíclica, ela é feita de etapas, de ciclos e de estação. Então a gente precisa cumprir todas as etapas para cumprir um ciclo e fechar o ciclo completo para mudar de estação. Então, em cada uma das etapas, para cada etapa, trará consigo seus próprios desafios, estratégia e uma provisão e uma solução específica para que você passe para a próxima etapa. Para cada etapa uma solução, para cada desafio uma solução. Mas não queira cercar tudo e enxergar tudo, sem nem sair do lugar, sem nem iniciar o negócio. Comece, dê os primeiros passos. Dê os primeiros passos. E no caminho surgirão novas estratégias para cada um dos obstáculos, cujos quais você não previa. Mas como eu disse, para cada passo, para cada etapa, para cada ciclo, para cada estação, haverá uma graça disponível que lhe trará uma solução. Acho que esse era um bom momento para você falar um amém, dar um glória a Deus e um aleluia. De noite, diz assim a palavra, saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão, e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Diga comigo, livramento. Lembra domingo, quem estava aqui, que o pastor contou, que foi numa loja e estava almoçando, e estava inquieto, que o negócio estava enrolando e nunca demorou tanto para almoçar? Quem estava aqui domingo escutou, que o nosso pastor contou? Hein? Então, quem não escutou, nosso pastor domingo estava no almoço, sábado acho, né, Eliane? Sábado, né? Estava no almoço com alguns irmãos, foram almoçar e foram a um determinado restaurante, e lá o negócio começou a demorar, e não vinha, primeiro não vinha o prato, depois não vinha a conta, depois não vinha a sobremesa, depois não vinha não sei o quê, e o negócio enrolando, e eles tinham se programado para ir visitar uma loja, até uma loja. E aí, aquele negócio vai, demora, queremos ir na loja, precisamos ir na loja, não sei o quê, demora, ponto, resumo da história, quando chegaram na loja, alguns minutos atrás, algum tempo atrás, antes de eles chegarem, eles viram que estava uma movimentação na porta da loja, tinha desabado o teto da loja, e em cima de 7 pessoas, se não me engano, que tinham lá na loja. Sensibilidade no espírito, nós oramos aqui, em forma de cântico, queremos ser mais sensíveis. Há pouco tempo atrás, estava dirigindo meu carro, Deus está falando. Estava numa rua, próxima ali do estádio do Pacaembu, uma rua cheia de curvas, eu, não sei por que cargas d'água, estava com outro óculos, eu coloquei o óculos no porta-sol do carro.
E aí estava fazendo as curvas na rua, estava devagar, estava fazendo as curvas e o óculos escorregou e caiu. Aí eu nem dei bola. Aí o Espírito falou, pare o carro e pegue o óculos. Aí eu falei, bobagem da minha cabeça. Pensei comigo, falei, depois eu pego. Na hora que eu parar, eu pego, eu não vou parar o carro no meio da rua para pegar óculos. Até, né? Hoje, se a gente pensar em São Paulo, é até perigoso parar o carro no meio da rua, numa rua erma, não sei o quê. Aí, mas veio o Espírito Santo de novo, falou para mim, pare o carro e pegue o óculos. Aí eu falei, opa, está falando comigo. Aí eu encostei o carro, peguei, tirei o cinto, baixei lá, peguei o óculos que tinha caído no chão, guardei o óculos calmamente, não sei o que, pus o cinto de novo, puxei o carro, andei 100 metros, como era uma rua cheia de curva, então não dava para ver uma linha reta em 50 metros, 100 metros, andei 100 metros. A hora que eu andei, tinha acabado de acontecer, um carro passou por mim, tinha acabado de acontecer, um carro veio e bateu de frente com o outro. Mas pensa numa batida. A hora que eu encostei, um carro passou por mim. A hora que esse carro passou por mim, ele foi à frente e bateu no outro. E o Senhor me livrou daquele acidente. Mais sensíveis, mais sensíveis, mais sensibilidade, mais sensibilidade. Então eu quero finalizar. Essa passagem de Neemias, essa história de Neemias é muito rica. E se Deus assim permitir, eu quero compartilhar, ter a oportunidade de compartilhar com os irmãos, vou ajeitar com o pastor, se Deus der liberdade para ele, para mim, eu gostaria de compartilhar com vocês, porque tem uma riqueza muito grande nessa história de Neemias, nessa reconstrução do muro de Jerusalém, começo, meio e fim. Para cada uma das etapas, quando eles estavam começando a reconstruir o muro, veio a oposição, levantou os Tobias, os Sambalates da vida. E eu quero finalizar só com isso, que eu já estourei 3, 4 minutos do tempo. No início da caminhada, porque vocês sabem, já temos sido ensinados também, que a nossa luta, Paulo já nos ensinou em Efésios, que a nossa luta não é contra a sangue e contra a carne, certo? É contra principados, potestades, dominadores desse mundo nas regiões celestiais. Temos sido ensinados pelo nosso pastor a doutrina, ou sendo relembrados, ou sendo ensinados, certo? De que a legalidade para nós estarmos aqui na terra é o nosso corpo, e que o Espírito precisa de um corpo para se manifestar, certo? Amém? Então tá bom. As oposições que vêm contra nós, através dos Tobias e dos Sambalates da vida, vêm inflamadas e inspiradas pelos enviados do inferno, que em si mesmo não traz renovo. O modus operandi de Satanás é sempre o mesmo. Muda os cenários, mudam as pessoas, mudam as atmosferas, mudam os tempos, mudam as circunstâncias, mas a maneira que ele opera é sempre, porque ele não tem renovo nele mesmo. Ele não tem criatividade, ele é astuto, sim, é ardiloso, sim, mas ele não tem novidade de vida nele mesmo, até porque ele já está vencido. Ele é limitado. Ele sim é limitado. E porque ele é limitado, ele tenta nos limitar. Com paradigmas e com engessamento de doutrinas extremistas e radicais. Mas, no início, essa história, depois se você quiser ler um pouquinho, leia até o capítulo 6, 7, até quando a reconstrução do muro foi finalizada. No início, a oposição veio de Tobias e Sambalate, através do quê? Da zombaria, da tiração de sarro, para tentar gerar desânimo, para tentar gerar humilhação e para tentar gerar descrédito. E com isso, trazer o quê? O medo que paralisa o início. Já tentando trazer descrédito, dúvida e zombaria e vergonha. Ah, você vai reconstruir o muro? Ah, deixa esses caras para lá. Vai nada. Isso aí não vai dar em nada, não. Tirando sarro e zombando. É assim que ele se apresenta. Mas aí, a história diz que eles foram, ele juntou, montou a equipe, chamou
a galera toda, e começaram a construir. Aí chegou na metade, já estava na metade dos muros. Aí se apresenta, porque quando ele não vem, ele manda um enviado. Não sei se você sabia. Certo, Wilson? Meu parceiro Wilson. Estava no meio do muro, se apresenta de novo. Só que nesse momento, o que havia? Eles já viram que eles estavam conseguindo. Falaram, opa, os caras vão conseguir fazer aquilo que eles querem. Fizeram metade dos muros, João. Se continuar assim, nós temos que dar um jeito de parar. Aí vem a oposição para te tentar parar. Para arrebentar aquilo que você já fez. E te aniquilar. E aí a história diz, e a Bíblia conta, que eles tentaram fazer de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito. Sabe aquelas situações que você está no meio? Eu estou te trazendo isso, Deus está te dando revelação para você se situar em que estágio, em que etapa você está do plano e da caminhada que Deus te colocou como propósito. Nesse dia chamado hoje. Nesse dia chamado hoje. No meio do caminho. Sabe aquelas situações que você está que parece que começa a pipocar coisa de tudo quanto é lado, problema de tudo quanto é lado, que a pancadaria vem até o tutano. Levanta problema aqui, levanta lá, levanta oposição aqui, agora você vê, você até quase perde o fôlego, não sei, acho que só eu que passei por isso já, acho que aqui mais ninguém passou, mas eu já passei. Sabe que vem a oposição de tudo quanto é lugar? Essa história de Neemias conta assim, que quando ele estava no meio do processo, no meio do muro, a estratégia que Satanás, através dos endemoniados que estavam se colocando, dando lugar para ele, com força, se apresentaram dessa maneira contra ele, e contra quem estava com ele. Mas aí veio também uma solução. Aí Deus disse que antes disso acontecer, ele revelou, e que a hora que ele revelou, ele já deu a estratégia de como eles deviam se posicionar naquele momento. E aí ele chamou todo mundo, falou, é isso, estão tentando, vão tentar destruir, então a partir de agora é o seguinte, vai um para cá, outro para lá, um cerca aqui, outro cerca lá, outro cerca acolá, e é o seguinte, enquanto um trabalha, o outro vigia, e aqueles que não tiverem vigia por trás, com uma mão assenta a pedra e com a outra mão pega a espada, e todo mundo vigilante agora, e redobra a atenção, estratégia, solução, para cada uma das etapas. E aí no final, quando já estava tudo prontinho, muro não conseguiram, eles continuaram em frente, no final, a hora que estava tudo prontinho, tudo bonitinho, muro pronto, aí a Bíblia, aí que tem um mistério também, porque fala que não tinha mais brecha alguma, que os muros já estavam prontinhos, mas os portões ainda não estavam colocados. Ora, como que não tem brecha? Você quer, olha essas paredes aqui, temos 4 paredes, aí tem uma porta lá, quer uma brecha maior do que aquela porta naquela parede? Mas a Bíblia diz que não tinha mais nenhuma brecha. Sabe por quê? Isso é uma revelação espiritual. Quando nós estamos firmes no propósito, na posição que Deus nos chamou, e executando o plano de Deus para nossas vidas, ainda que tenha algum tipo de brecha naquilo que nós estejamos fazendo, que esteja inacabado, não se preocupe não. O Senhor sabe aquilo que Ele te confiou, Ele conhece o teu coração, conhece o intuito do seu coração, conhece a tua capacidade, as tuas limitações e também as tuas posições. Fica tranquilo, aquilo que o teu braço não alcançar, o braço do Senhor corresponde por você e fecha a brecha por você. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquila. Não tem problema não. Onde a tua mão não alcançar, a dele vai. É assim, dá 10 passos. Ele te manda dar 10 passos. Então começa. 1, 2, 3. Mas eu não aguento. No terceiro ou no quarto eu não aguento mais. Não tem problema. Fica em paz. Do quarto até o quarto. Mas do 0 até o quarto ele não vai dar por você. Agora do quarto em diante, você não aguenta mais? Fica tranquilo. Não tem problema. Ele te pega no colo e te carrega até o 10º. Aí ele cobre a tua brecha. Pode ficar tranquilo. Mas aí a Bíblia diz, já estourei 10, Jesus amado. Já estourei 10 minutos. Aí a Bíblia diz para nós finalizarmos que nesse momento, então a estratégia do inferno para tentar se opor contra o plano de Neemias foi o quê? Fazer com que esses inimigos tentassem fazer o quê? Conchavo. Tentassem fazer associação. No momento do final, do fim da etapa, do fim do ciclo, que ele estava terminando, veio o quê? Os inimigos se apresentando. Aí viram que a casa já tinha caído para eles, né? E o muro tinha sido reconstruído, que não dava mais para impedir a reconstrução do muro e da cidade.
que eles tinham feito mesmo. Agora o que eles foram tentar fazer? Foram tentar se penetrar dentro da cidade, se infiltrar dentro da cidade e se associar para tentar influenciar. Agora não dava mais para se opor e para derrubar e para derrotar. Agora a estratégia era diferente, era para influenciar e fazê-los dissuadir de reconstruir a cidade por dentro, porque os muros já estavam prontos. No final do processo, aí ele se apresentou de outro jeito. Então cuidado, localize aonde Deus está querendo que você se mova e como Deus está querendo te trazer estratégias para a etapa que você está vivendo e para os desafios que você está vivendo. Amém? Você foi abençoado com essa palavra?